Meninas, como eu falei pra vocês que eu ia ensinar a pintura branca, eu fiz alguns testes aqui hoje e vou ensinar pra vocês como que foi esses testes e quais foram os resultados. Eu vou pintar toda de branco, vou pintar só esse fundo pra vocês entenderem o processo de pintura. Para fazer essa bandeja, o que que eu vou usar? Eu vou usar esse prime da Acrylex para metais e vidros. Vou usar uma tinta PVA branca, pode ser a tinta PVA de artesanato mesmo, das marcas Daiara, Acrylex, ou a tinta que eu ensinei para vocês. E vou usar esse esmalte premium, que eu também já ensinei para vocês da Lux Colors. Qual vai ser o primeiro procedimento? Eu vou tentar fazer a pintura desse branco em somente 3 mãos. Eu coloquei... O prime tá bem grossinho, eu coloquei um pouquinho de água, essa quantidade mesmo que caiu aqui. Vou diluir com o pincel. Como é solúvel em água, você vai diluir um pouquinho na água. Mexe bem, dilui em água e deposita sobre a sua peça. Você vai passar na parte de baixo de toda essa peça. Vai com o pincel depositando e com a ajuda do rolinho, você vai tirar o excesso. Vai, na verdade, espalhar, né, na sua peça. Não é nem tirar o excesso, é espalhar. Você pode ir direto com o rolinho também, se você sentir mais confortável de ir direto com o rolinho. É que como o prime ele é um pouquinho mais grossinho, eu preferi com o pincel. Se você tiver com o pincel até molhadinho, já facilita ainda mais o processo. Não tem problema o sentido que você dá para esse prime. Faz isso em toda a caixa. Feito isso, espalhei com o rolinho. Agora eu vou secar. Você viu que você passou a mão e já está seco. Você vem com a lixa 220 e vai lixar essa caixa. Procedimento normal, lixa bem para não ficar nada áspero na sua peça. Depois que você lixou, aí agora sim eu vou entrar com a tinta PVA. Tira o pozinho que fica da lixa, faz o mesmo procedimento que você fez com o prime. Você passa o pincel. E depois você vem com o rolinho alisando essa tinta. Não tem problema esse excesso, porque o rolinho vai alisar. Aí eu venho com o rolinho. E aliso essa tinta. Passo o rolinho e vai alisando toda essa tinta. Passa devagar, não precisa colocar força na mão, vai de leve. Qual foi a função desse prime aqui nessa caixa? Ele protegeu a minha madeira para impedir que ela fique chupando a tinta. Então, assim, ó, vocês viram que a segunda mão, ela já deu uma excelente cobertura, que na verdade é a primeira mão de tinta aqui, né? Agora eu vou secar de novo e vou mostrar mais outro procedimento para vocês. Aí, ó, tá vendo? Eu passei uma mão de prime e uma mão de tinta branca, tinta PVA branca. Agora, eu vou entrar com o esmalte pra mostrar pra vocês. Se você viu que você passou a mão e tá áspero, passa a lixa bem de levinho, só pra alisar um pouco mais. E aí, você vai entrar com o esmalte pra dar o acabamento na sua peça. Passa direto com o rolinho. Esse esmalte, você não pode ficar em cima dele
fazendo movimentos de vai e vem, assim, ó. Que você vai estragando toda a sua pintura. Então, vai lá e volta, ó. Vai arrastando a sua tinta. Esse esmalte, ele marca com uma certa facilidade. Então, para ele ser mais fácil para aplicar na peça, você pode diluir ele em um pouco de água. Aí, você dilui em um pouco de água, mexe, e aí vem direto na peça com o pincel, alisando essa tinta. Quando você dilui, ele fica mais fácil de passar na sua peça, porque como ele é um esmalte e ele ainda é brilhante, se ele tiver muito grossa, conforme você vai passando, ele vai retirando a sua tinta. Quando você dilui, aí fica mais fácil. Agora, você vem com o rolinho e alisa essa tinta. Passei tudo, alisei, passo nos cantinhos para garantir que não ficou sem tinta. Agora eu vou secar. A minha parte de trás seca, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui na frente da minha bandeja. Espalho todo esse prime na frente. Com o meu rolinho, vou espalhar esse prime. Cobre tudo, vou secar. Lixei, tirei todas as imperfeições da madeira que levantaram após o prime. E agora eu vou passar a tinta. Vou direto com o rolinho, mas você pode passar o pincel e depois depositar o rolinho. Essas bolinhas, elas sobem porque ainda a minha tinta está molhada e eu estou passando direto com o rolinho. Mas você pode vir também com um pincel de cerdas macias, ó. E passar assim, ó, por cima do rolinho. Alisando. Vai de ponta a ponta, ó. O pincel de cerdas macias, ele é ótimo, porque ele deixa uma pintura bem uniforme. Alisa bem de leve. Tira os excessos que ficaram na lateral. E seca. Essa é a minha cor com a primeira mão de tinta depois do prime. Fica uma cobertura incrível, gente. Agora eu vou entrar com o meu esmalte. Vou lá no meu esmalte com o pincel de cerdas macias. E vou depositando sobre toda a minha peça. Essa tinta, como ela é uma tinta um pouco mais grossa, você não pode ficar passando pra lá e pra cá o pincel, pra não estragar a sua pintura. Meninas, então, depois que eu passei o rolinho com o pincel de cerdas macias, eu peguei um rolinho, passei só na água e sequei com um pano e passei de leve na minha peça, só para tirar as marcas do pincel. E esse foi o resultado. Então, só recapitulando o que eu fiz aqui, passei uma mão de prime, uma mão de tinta PVA branca e uma mão de esmalte Premium da Lux Color. E esse foi o resultado. Gostei muito do resultado dessa pintura. Se você vê
a necessidade de passar mais uma mão do esmalte, você reforça com mais uma mão de esmalte, se não, você deixa só assim. Eu já gostei bastante do resultado com 3 mãos somente. Prime, PVA branco e esmalte Premium da Lux Color. Esse foi o resultado, então coloque em prática nas suas pinturas brancas. Meninas, mais uma dica que eu quero passar para vocês em relação à pintura branca. Eu vejo que muitas de vocês têm dificuldade em pintar os cantos que acaba craquelando e não ficando um acabamento perfeito. Então, tome cuidado com os excessos de tinta. O que craquela uma peça é sempre os excessos de tinta. Então, coloque pouca tinta. Se você viu que precisa de mais tinta, você na segunda demão, você cobre um pouco mais, mas não deixe excesso de tinta, porque é ele que vai fazer craquelar a sua peça. Então, o resultado dessa pintura branca foi esse que vocês acabaram de ver. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e fique com Deus!